paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Oséias. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Já vimos a experiência de Oséias e estamos entrando então nas mensagens de Oséias. As mensagens de Oséias, como nós vimos, são divididas em duas partes. A primeira, que é mais extensa, vai até o capítulo 11. Então, esta parte inicial, ela é subdividida em 5 subtítulos, 5 pedaços, né? A introdução, que é a acusação geral, a aliança desfeita, a aliança com o Senhor, que foi desfeita, a denúncia de política sem controle, o culto que estava pronto para a destruição pelo Senhor e o chamado não atendido. Então, ela é subdividida nessas 5 partes. Começamos, então. Em relação à introdução, ou seja, a acusação geral, Oséias trata nesta parte que vai do capítulo 4, verso 1 até o 3, ele fala sobre um discurso de julgamento. E esse discurso é um discurso abrangente. Depois ele vai entrar em detalhes em cada uma destas etapas. Mas agora ele acusa o pecado, ou seja, pecado em termos gerais, em termos amplos. Em verdade, o que causou tudo isso foi a idolatria, o que se chama aqui, o que se considera aqui, de prostituição com os Baalins. Baalins é plural de Baal, ou seja, são os ídolos. Então, Oséias fala, né, aquilo que Deus lhe transmitiu, né, aquilo que Deus lhe passou, dizendo que Israel havia sido seduzida pelos Balaíns, e como Israel foi seduzida, isso significa que ela acabou se afastando dos compromissos que tinha com a aliança com Deus. E ele fala 3 coisas importantes: não há verdade, não há amor e não há conhecimento. O que significa dizer isso? Não há verdade, não se fala a verdade, não se pratica a verdade, né? E quando não se fala a verdade, não se faz o que é real, o que é verdadeiro, acontece uma dúvida, acontece incredibilidade, acontece instabilidade, infidelidade, porque ninguém sabe se o outro está falando a verdade ou não, se eu estou falando o correto ou não. Então, existe uma instabilidade. Não há amor, ou seja, há uma falta de interesse pelos necessitados. Ninguém se preocupava com as pessoas carentes. E isto era uma questão muito importante dentro da lei, dentro do decálogo, dentro de toda a lei dos judeus. Existe uma preocupação muito grande por aqueles que são necessitados, aqueles que são carentes, pobres, órfãos, viúvas, ou seja, estas pessoas precisam ser tratadas com benignidade, e ninguém fazia isso, muito pelo contrário. Não há conhecimento, talvez essa seja a parte mais importante que vai acarretar, que vai causar estas outras duas. Porque quando nós não temos conhecimento de Deus, quando nós não conhecemos, não sabemos quem é Deus, os feitos de Deus, a redenção de Deus, as suas exigências, quando nós não sabemos isso, quando nós não conhecemos isso, óbvio que não vai ter amor, óbvio que não vai ter verdade. Então, a parte aqui, talvez a mais importante, o centro de tudo, seja a falta de conhecimento que eles tinham acerca de Deus, né, em relação a Deus. É óbvio que os pecados aqui são muitos, então o profeta ele vai falar de alguns pecados. Não são só estes, mas estes são os que mais chamam a atenção. Havia perjúrio, as pessoas não respeitavam o nome de Deus, usavam o nome de Deus de uma forma indigna. Eles maldiziam as pessoas, eles traziam maldição sobre as pessoas, eles mentiam, eles matavam, eles roubavam.
roubavam, no sentido de não só roubar com violência, mas também com violência, mas também se apropriar do que não era deles. E o adultério, principalmente, que esse adultério que pode ser um adultério físico, mas que na maior parte das vezes era um adultério espiritual. Os crimes estavam afrontando o decálogo. Olha só, tudo isso que nós vimos aqui, a maldição, mentira, matança, furto, adultério, não respeitar o nome de Deus, tudo isso está manchando, está quebrando o pacto do Sinai, está quebrando inclusive o decálogo, os 10 mandamentos. Se nós observarmos, os 10 mandamentos falam destas coisas aqui. Então, se eles não estavam cumprindo, o pacto inteiro está sendo quebrado. A consequência disso é uma reversão. Deus estava dizendo para eles que ele iria reverter toda a criação. Então, tudo que foi feito no Gênesis, tudo que foi feito lá, de criação das coisas, ia voltar atrás, ou seja, ia retroceder. Por que a criação tem a ver alguma coisa com isso? Porque a criação, quando o homem desfaz do acordo, do pacto que tem com Deus, quando o homem quebra este pacto, em verdade, ele cai em desgraça. E ele caindo em desgraça, toda a criação, junto com ele, cai em desgraça. Então, toda a natureza, toda a criação iria sofrer da mesma forma que o homem sofreu. Porque nós temos o relato da criação e aqui no julgamento nós estamos voltando a todos aqueles passos da criação. Foco a partir do verso 4 até o capítulo 5, verso 7, é o sumo sacerdócio. E no sumo sacerdócio, Oséias não mede palavras. Né? Eles não estavam agindo como sumos sacerdotes. Era um povo separado e o sumo sacerdócio ele era separado dentro de um povo separado, porque era uma família santa, era uma tribo santa, reservada para as coisas de Deus. E eles não faziam isso. Então, os crimes deles eram crimes muito graves. Eles não ensinavam o povo. Isso é um problema sério. O problema é quando o povo não é ensinado, quando o povo não sabe o que é certo e o que é errado. Então, havia deficiência. E isso era culpa dos sacerdotes. Eles não faziam uma adoração correta. Eles adoravam não para adorar ao Senhor, não era uma adoração, era para o seu próprio apetite. Apetite espiritual degradado, apetite físico degradado, apetite material degradado. Eles praticavam a adivinhação através do uso de paus, do uso de pedra, do uso de uma série de coisas que não tinha nada a ver. Eles faziam sacrifícios em lugares errados, a deuses errados de forma errada. Então, os sacrifícios em lugares altos. Eles participavam de ritos de orgia sexual. Então, embebedados, eles, além de não ensinarem o que era certo, eles davam um exemplo errado das coisas. Eles incentivavam a embriaguez. E quando estavam embriagados, a lascívia, a ação que era uma ação sexual condenável, a idolatria. Havia uma falsa confiança nos sacrifícios dos santuários. Eles faziam os sacrifícios achando que o sacrifício era suficiente, quando Deus não quer sacrifícios, Deus quer obediência, Deus quer adoração real, obediência efetiva. E de tudo isso, como é óbvio, não podia ser diferente, havia a concepção, o nascimento de filhos bastardos, de filhos fora da aliança. A lei havia sido rejeitada? Sim, ela havia sido rejeitada. Então agora
Deus começa um discurso de juízo. Esse discurso de juízo é feito em duas partes. Então tem, num primeiro momento, a acusação e num segundo momento, um anúncio que é derivado desta acusação. Então vejamos, dois principais. Primeira acusação, colapso na observância da lei. Ninguém observava a lei. Ninguém ensinava, ninguém respeitava, ninguém fazia em conformidade com a lei. Consequência, a rejeição da posição sacerdotal. Deus não aceitaria mais aquela posição, porque como eles não cumpriram a sua parte do acordo, então Deus não era obrigado a cumprir a dele. Segunda acusação, cobiça na celebração do culto. Então, eles faziam isso para o seu próprio deleite, para a sua concupiscência, para aquilo que eles queriam. Né? Então, resultado, priva-se toda a fonte de satisfação. Vai ser retirado absolutamente tudo. E aí, Deus fala através de Oséias de um tropeço. O que é um tropeço? Quando a gente fala, Deus está falando em tropeço, ou a pessoa recebeu uma palavra, né, evitar o tropeço, ou não fazer tropeço. O que é tropeçar? Tropeçar é quando vem uma catástrofe, e aí o meu caminho não é tranquilo, não é um andar tranquilo, é o andar de tropeço, de queda. Tropeçar e cair. São aquelas catástrofes que vão afligir, que vão cair por sobre os que não estão no caminho de Deus. O caminho de Deus é reto, o caminho de Deus leva à salvação, o caminho de Deus leva a benefício. O que é fora disso vai levar à morte, vai levar à ruína. E este tropeço, a palavra não diz se é de noite ou de dia. Noite é quando eu não enxergo nada. Dia é quando o caminho já está complicado, ele já está ruim e fica fácil tropeçar mesmo de dia. Então ele está falando aqui que haveria tropeço. As pessoas estariam tropeçando dia e noite. Não interessa em que momento, não precisava faltar luz para isso. Ele fala de mãe. Quem é mãe aqui? Mãe, essa figura feminina que a gente lembra de Gomer, era a nação de Israel. Então aqui a situação está muitíssimo clara e muitíssimo séria. Amado, presta atenção nesta passagem 4:6. Tem ela para a tua vida e cuidado para não tropeçar, cuidado para não cair. O meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Vamos buscar conhecimento, vamos estudar a palavra, vamos ouvir Deus, vamos entender o que Deus quer para mim e para a tua vida. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei como meu sacerdócio, diz o Senhor. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Olha que palavra difícil, que palavra pesada. Significa dizer que se nós não temos este conhecimento, nós estamos sujeitos ao tropeço, nós estamos sujeitos à rejeição. Amados, vamos buscar conhecimento, vamos buscar conhecer a Deus e as suas ordenanças. O pecado dos sacerdotes acabava por desfazer a aliança. E por que isso era desfeito? Porque eles tinham uma obrigação de ensinar a lei, de ensinar ao povo como agir, como adorar, como cumprir tudo que Deus deu para o povo. Inclusive porque existiam obrigações de Deus e obrigações do povo. Então o pecado deles foi exatamente omissão. Eles não fizeram. Não só não fizeram, como eles se tornaram incapazes de fazer. Então
esta omissão, esta incapacidade resultou na ruína do sacerdócio. O sacerdócio, na verdade, ruiu. É interessante porque nesta época, nós estamos falando, né, a gente já viu já num dos vídeos anteriores, era o reinado de Jeroboão II, e o reinado de Jeroboão II foi um reinado muito próspero, muito cheio de condições financeiras, materiais para todos, principalmente para a classe nobre. Mas à medida em que a prosperidade do reino crescia, a iniquidade da nação também crescia, na mesma medida. O povo era tido aqui como aquele que buscava o pecado. Então, o profeta fala, né, que os líderes, principalmente, eles ansiavam, eles buscavam, eles queriam o pecado. Ele fala aqui de hatat. Hatat, a palavra que ele usa aqui, hatat, quer dizer errar o alvo, ou seja, pecar, fora do alvo. Né? Eu não estou atingindo o que eu tinha que atingir. E, além do pecado, também há maldade. A palavra maldade usada aqui é avon. Avon quer dizer afastar-se do caminho. Então, eles não só erravam o alvo, como eles também estavam fora do caminho, eles andavam fora do caminho. Por isso o tropeço, por isso todas as coisas erradas. E este sacerdote, ele era nada mais, nada menos do que um reflexo da maldade do pecado do povo. Então, tanto o povo quanto os sacerdotes eram maldosos e pecadores. Eles também, tanto o povo quanto os sacerdotes, iriam ser alvo da ira divina. Quando eu falo ira divina, eu estou falando do julgamento de Deus. A religião estava sendo corrompida. Então havia corrupção. O que é uma corrupção? Corrupção quer dizer fazer diferente. Então a corrupção estava sendo, o culto, né, estava sendo feito por adivinhação, por idolatria, por promiscuidade. O povo, ele na verdade ansiava pela idolatria. Ele queria idolatria, ele achava ótimo a idolatria. E ele fala aqui de mosto. O que é mosto? Quem já fez vinho, quem já viu como faz vinho, quando você moe a uva e quando deixa a uva para fermentar, fica uma borrazinha, fica uma coisa chamada mosto. Este mosto é o vinho que leva à embriaguez. Então, quando a pessoa estava tomada pelo mosto do pecado, ou seja, pelo vinho, embriagado, na verdade, isto tudo lhe tirava o entendimento, lhe tirava o discernimento. Por quê? Porque o vinho, a bebida, né, a embriaguez, tira o entendimento, o conhecimento, o discernimento da pessoa. Seguindo nesse raciocínio, o profeta começa agora a fazer algumas ilustrações. Ele diz que o povo está louco, que isto tudo é loucura, que esta idolatria toda, esta pecaminosidade toda é loucura. E ele começa a ilustrar isso, ele começa a dar exemplos disso. Então ele diz que o povo é louco de buscar revelação em coisas, em objetos de madeira. Então eles usavam pedaços de pau, árvores, colunas feitas de pedra ou de pau, varas. Alguns usavam pedras para saber a vontade e aquilo que iria acontecer, prever, revelar o futuro. Então, isto era loucura. Eles não buscavam a Deus, que é dono de todas as coisas, é sabedor de todas as coisas, que determina o caminho correto. Não, eles buscavam outras coisas. A idolatria deixava-os sob um espírito de prostituição, eles estavam
dominados. Eles estavam dominados, literalmente dominados por aquilo tudo. Eles queimavam incenso, eles ofertavam em lugares altos, em bosques de carvalhos. Ali o amado está vendo uma fotinho, né? De carvalho, show, palmeira, ou seja, árvores frondosas. Eles usavam isso, né, para esses locais para ofertar, para fazer os sacrifícios. Existem religiões que fazem isto ainda hoje, que usam pedaços de pau, árvore, coluna, vara, pedras para revelar futuro. Eles usam árvores, lugares altos para fazer sacrifícios. Ainda existe isso. Naquela época, isto era comum e errado. A conduta era promíscua. Filhas, noras, ou seja, as mulheres, né, já estavam totalmente tomadas por este espírito de prostituição. Por quê? Porque os homens também estavam. Então não eram as mulheres somente que faziam isso. As mulheres faziam isso com os homens. Então tanto homens quanto mulheres estavam tomados por uma promiscuidade, por uma prostituição entre as filhas, as noras, as chamadas meretrizes ou prostitutas cultuais. Eram prostitutas que eram usadas exatamente para o culto, para a adoração de ídolos, né? Bebedeiras, enfim, uma série de coisas. Comendo, bebendo, fazendo as orgias que eles que queriam fazer e que eles tinham ideia de que era o ideal. Olha lá o que Oséias fala no verso 14. Eu não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram. Não vou fazer isso. Por quê? Porque os homens mesmos com as prostitutas se desviam. Ou seja, eles são os primeiros a fazer a coisa errada. E com as meretrizes sacrificam. Olha o que agora Oséias fala aqui. O povo que não tem entendimento será transtornado. Então, o transtorno, o tropeço, a queda, o mau caminho é que leva à ruína, é que leva ao julgamento e depois à condenação. Eles juravam, usando o nome de Deus, né? Primeiro que o nome de Deus não podia ser utilizado, e eles já usavam. Segundo, que eles usavam em promessas, que também não era certo fazer. Terceiro, que essas promessas eles sabiam que não iam cumprir, então eles juravam em nome de Deus exatamente para a pessoa fazer de conta que acreditava e, de repente, ficar por isso mesmo acreditar. Ou seja, mentira, 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 transtorno, uma série de coisas. A acusação de Oséias estava centrada sobre duas localidades. Interessante aqui que agora, nessa parte do livro, ele fala de locais que foram objeto de prostituição e idolatria. Ele fala de Betel. Betel está colocada aqui, Jerusalém está aqui, Betel está aqui, Siquém está aqui e Samaria está aqui. Então este é o reino de Israel. Então Betel fica dentro do reino de Israel. Quando Jeroboão I assumiu, ele fez um santuário em Betel. E ele colocou um bezerro de ouro em Betel, um Indã e um Betel. Então, aqui, já começou errado. Betel começou errado aqui. Ele virou um centro, um dos principais centros de idolatria de Israel. Ele estabeleceu aqui um sacerdócio próprio, que não era o sacerdócio levítico, e ele estabeleceu um calendário de festas próprio, que não era o calendário que Deus havia dado para eles. Betel foi destruído quando Josias fez a reforma. Esses santuários, esses lugares todos foram destruídos. E um local próximo de Betel, um bairro de Betel, chamado Bet-Aven, foi então reedificado. Bet-Aven quer dizer a casa da iniquidade, ou a casa da idolatria, nesse lugar de Betel. O outro lugar que eles também discutiam aqui, que o profeta também fala, é Gilgal. Gilgal, vocês estão vendo ali a imagem de Gilgal, né? E aqui vocês estão vendo a localização de Gilgal. Betel está aqui, ó,
e logo em cima Gilgal. Samaria está mais lá em cima aqui, né? Então, Gilgal foi, quando da conquista de Canaã, Gilgal foi o principal acampamento de Josué. Quando Josué saía para as conquistas, ele voltava, porque era o centro ali em Gilgal. A arca ficou ali até bastante tempo, até ela ser conquistada, né? Então a arca ficou ali. E volta a ser um centro espiritual quando Siló é destruída, a arca é levada pelos filisteus. Então, Gilgal volta a ser o centro de adoração, um centro de reunião do povo. Foi neste local onde Saul foi feito rei. E foi neste local que Davi também foi aclamado rei depois da rebelião do seu filho Absalão, quando ele ganhou, né? Absalão tentou tomar o trono e ele ganhou a disputa e ele foi aclamado rei novamente, né? Que ele já era rei, ele foi aclamado rei aqui em Gilgal. Compara-se agora a idolatria com algumas imagens. Eles dizem que essa idolatria toda parece que o povo é uma vaca teimosa, desobediente, chifradora, corneadora, que não admite julgo, que não admite manipulação, que não admite absolutamente nada, mas que quer ser tratada como um cordeirinho, que quer ser tratada como um bichinho de estimação. Então ela é um animal selvagem, dócil, rebelde, teimoso, desobediente, mas ele quer vantagem para si. Ela também é comparada a uma pomba insensata, pousa aqui, pousa lá, pousa lá, pousa lá, uma pombinha que anda por aí, né, insensata, não pura, né, porque a pomba também pode significar pureza. Aqui é insensatez mesmo, é tolice mesmo, é bobeira mesmo. E também Israel é comparado com um jumento selvagem. Não só Oséias faz isso, mas outras partes também fazem essa comparação de Israel como um jumento selvagem que escoiceia e que não quer julgo, não quer nada. Lembre-se que de agora em diante ele vai falar muito não de Israel, mas ele vai falar de Efraim. Oséias prefere o nome Efraim quando ele fala de Israel, porque era a principal tribo, era a tribo que restou depois da conquista. Então, Efraim é o nome preferido para falar de Israel no texto aqui de Oséias. Então, não achem ruim quando a gente começar a falar de Efraim, mas quem é esse Efraim? Efraim, nós estamos falando da nação de Israel. Efraim, então, é descrito como quem estava enfeitiçado, encantado. Palavras mágicas dos ídolos. Sabe aquelas pessoas que ficam encantadas com o pecado? Ah, eu descobri o pecado. Palavra mágica, ficou enfeitiçado. Talvez seja a melhor palavra para isso. E quando fica enfeitiçado, fica cativo no entendimento. Quer dizer, o conhecimento, a maneira de ser, deixa de fazer sentido. Por quê? Porque você está enfeitiçado, né? E quando ele fica enfeitiçado, quando fica cativo no seu entendimento, na verdade fica afastado do conhecimento de Deus. E aqui ele fala também da embriaguez. A gente falou do mosto agora há pouquinho, né? Então ele volta a falar sobre isso, né? Ele fala da embriaguez, das orgias sexuais. Isso tudo também é falado no profeta Ezequiel. Eles ficam atordoados para a bebida e quando ficam atordoados para a bebida eles se largam nos seus desejos carnais, ou seja, na prostituição e na idolatria. Oséias diz que isso tudo é uma desonra, é uma vergonha adorar Baal, um povo tão nobre, um povo separado, um povo santo, que foi tratado do jeito que foi tratado por Deus, sempre com o bom e com o melhor para tudo, agora faz esse tipo de coisa. A adoração para Oséias é uma paixão de Israel, que os sacerdotes buscam, que eles celebram com ardor, é uma coisa viva na vida deles, né?
E as descrições todas aqui, né, por conta do pecado, né, e daí a aliança ser desfeita, pode ser tanto dos ritos sexuais, das relações sexuais, dos ritos de prostituição física mesmo, ou porque eles estão falando de uma deusa que também era adorada, que era a deusa da fertilidade e com a qual se adorava, né, para a qual se adorava com os ritos de prostituição física, né? Então era uma idolatria espiritual que se mostrava fisicamente. Amém, amados. Bons estudos.